Boa noite, irmãos. É um motivo de alegria estarmos na casa do nosso Deus, nessa noite de louvor e adoração. Nós vamos louvar ao Senhor, mas antes convido a fechar os olhos para que juntos possamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós estamos felizes porque estamos na Tua presença. Te pedimos que aceite todo o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar que a nossa vida pertence somente a Deus. A glória do céu, não se importou, viveu aqui entre homens pregando amor, capaz de dar a vida, tudo ele fez para que eu pudesse viver mais feliz. Quando caí, estendeu Tua mão para mim, dando-me nova chance. O que ouvi foi tão pouco diante do que eu vivi. Hoje quero te louvar em gratidão, és a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em Tuas mãos. A minha vida pertence a Ti. Quero te louvar em gratidão, és a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em Tuas mãos. A minha vida pertence a Ti. O que fazer diante desse amor, se não entregar minha vida a Ti? Eu não quero viver longe do Teu altar. És meu Senhor, usa-me. Hoje quero te louvar em gratidão, és a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em Tuas mãos. A minha vida pertence a Ti. Quero te louvar em gratidão, és a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em Tuas mãos. A minha vida pertence a Ti.
A minha vida pertence a ti. A minha vida pertence a ti. Cada um de nós, isso foi dito aqui no sábado, temos um motivo para agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. E ao chegar ao final de mais um ano, estamos chegando ao final de mais um ano, nós precisamos de fato render louvores a esse Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Por isso, igreja de Deus, eu te convido, abra o seu coração e diga que o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano
Dizem que o tempo é relativo. E de certo pode parecer assim à medida que o Natal vai se aproximando. Para um pai ocupado com vários presentes para embrulhar, cartões para enviar, várias outras coisas para programar, o tempo parece voar. Há sempre muita coisa para fazer e pouco tempo sobrando. Para uma criança, o Natal, a semana, o dezembro, parece o mês mais longo do ano. Os dias não passam nunca. E de certo, as crianças não são as únicas, não foram as primeiras a sentir isso. Certamente, era o sentimento dos crentes do Antigo Testamento. Sentimento esse que é expresso nas palavras do hino de Charles Wesley. Tarde no tempo, eis que ele vem, filho do ventre da Virgem. Tarde no tempo? Jesus chegou então tarde? Não, Wesley não quis dizer que Jesus chegou no momento errado. Mas como o povo estava esperando sua vinda, desde a proclamação de Gênesis 3,15, que falava que alguém viria para pisar na cabeça da serpente, eu imagino que deveria ser um longo tempo. Os crentes do Antigo Testamento eram constantemente ouvidos clamar: até quando, Senhor? Um exemplo, Eva. Eva presenciou o primeiro assassinato que se tem registro na Bíblia. Ela presenciou a primeira morte de um ser humano, o próprio filho. Outro, o clamor de Israel no Egito. O povo de Israel estava sendo cativeiro, estava por muitos anos sendo escravizado. Então eles clamaram a Deus. E Deus ouviu o seu clamor, enviou Moisés para liderá-los, então cumprindo a promessa feita a Abraão. O clamor de Jeremias durante a destruição de Jerusalém. Jerusalém ali sendo destruída, Jeremias, que era costume de seus clamores, clamou a Deus: Senhor, até quando o povo continuará nessa angústia? Ele ficava triste ao ver o seu povo sendo destruído e perdendo toda a sua nação. O clamor do povo durante o cativeiro babilônico. Durante o exílio babilônico, os israelitas viram a sua terra sendo destruída e falaram: como que podemos adorar ao Senhor, cânticos a Ele em terras estranhas? Eles ansiavam pelo seu lugar, pelo lugar que era deles. Mas então, seria sempre inverno e nunca o prometido Natal? Em um hino do século passado, capta esse sentimento de espera e anseio. Diz assim: ó vem Emanuel, e salva o aflito Israel, que chora o exílio em seu viver. Até Jesus aparecer, cantai, cantai Emanuel, virá a voz, ó Israel. Sabedoria que é do além, ordena tudo aqui também. O bom caminho vem mostrar, e como ele sempre andar. Ó desejado das nações, unidos, faz os corações. Do mundo vem tirar o mal e dá-lhes a paz celestial. Deus pode parecer lento, mas Ele não está atrasado. Ele nunca se atrasou. Mas se nós lemos a Bíblia desde o início, vamos achar algo surpreendente ao virar a folha da página em branco, do Antigo para o Novo Testamento. A primeira coisa que vamos achar é um resumo de Mateus sobre os longos anos de espera. Mas agora a neve está derretendo. O inverno está cedendo lugar para o Natal. A chegada do Senhor Jesus é o amanhecer de uma nova era. Nos primeiros 2 capítulos de Mateus, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Mas nascimento acontece o tempo todo. Todos os dias, todo segundo, toda hora, alguém nasce. Mas esse era diferente. E Mateus, ele quer passar bastante tempo podendo falar e explicar para nós por que é assim. Por que esse foi diferente? Nessa noite, eu convido vocês a se juntar a mim para explorar o que Mateus quis dizer naqueles dias que marcaram o amanhecer da graça redentora. Sobre como a luz de Cristo irrompe as nossas vidas. O relato de Mateus sobre o nascimento de Jesus é o prólogo da maior história da história. É uma história que fará muitos milhões cantarem novamente os famosos versos de Joseph Moore neste Natal. Noite silenciosa, noite santa, Filho de Deus, pura luz do amor, raios radiantes do teu santo rosto. Com o amanhecer da graça redentora, Jesus, Senhor, o teu nascimento. Minha oração nessa noite
é que possamos juntos conhecer o amanhecer da graça redentora, porque Cristo, o Salvador, nasceu. Noite de paz, no céu estrelas brilham. Oh, linda noite em que Cristo nasceu. O mundo aqui estava em meio às trevas, até que o Verbo conosco habitou, trazendo a todos paz e esperança. Em clara aurora a nova luz brilhou. Jesus nasceu. Com devoção, felizes nos curvamos e adoramos a Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O nobre rei nasceu em berço humilde pra nos trazer a paz e salvação. Dai glória a Deus. Ouvi a voz dos anjos. Natal em Belém. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Cantar, cantar. Nasceu o Rei dos Reis. Se nasceu o Rei Jesus.
As primeiras palavras de um livro, elas são muito importantes. Afinal de contas, elas vão definir se você vai continuar lendo esse livro ou se você vai fechar o livro por ele mesmo. A sessão de abertura do Evangelho de Mateus, ela não é muito convidativa. Afinal de contas, apresenta uma lista incansável, interminável, enfadonha de nomes. Muitos deles nós não sabemos quem são e alguns nós não sabemos nem como pronunciar. Normalmente nós não lemos o livro de Mateus nas cantatas de Natal ou nesses eventos. Mas sem dúvida, as palavras de abertura do livro de Mateus chamaram muito a atenção dos leitores e ouvintes judeus. O livro ele começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A palavra grega usada por Mateus para a palavra genealogia é a palavra Gênesis, que é a mesma palavra que é o equivalente hebraico para a palavra Gênesis, que pode ser traduzida como origem ou Gênesis. Portanto, a leitura na forma de livro da Gênesis de Jesus não é apenas semanticamente e literariamente, linguisticamente correta, mas também ela capta um simbolismo profundo e teológico que Mateus gostaria de apresentar aos seus ouvintes. Ela apresenta Jesus como o início de uma nova história, um recomeço na história da humanidade. A escolha de palavras não foi acidental. Afinal de contas, no livro de Mateus, Jesus ele apresenta um recomeço do mundo. De fato, a mensagem do Evangelho é Jesus, o Filho de Deus, apresentando o reino, o Evangelho e o reino de Deus. O que Paulo, em seguida, chama de uma nova criação. Não é à toa que o Evangelho de Mateus, por muitas vezes, ele é chamado de o Evangelho do Reino. E nele conta como Jesus, ele apresenta o reino de Deus. Como seus milagres eram sinais desse reino. E os ensinamentos que ele apresentava a respeito do reino de Deus através da sua vida. Mateus ele também termina o seu livro com a indicação de realeza de Jesus. Ele diz assim, Mateus 28, capítulo 28, versículo 18: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. E a partir desse momento, o evangelho do reino deveria ser pregado até os confins da terra, até o fim da história do mundo nessa terra. A história do evangelho é sobre como Jesus, o filho de Davi, o descendente de Abraão, deveria restaurar a vida que foi perdida por Adão e Eva no Éden. Pense no Gênesis original, aquele Gênesis, o livro escrito por Moisés. No livro do Gênesis nós vemos a história do mundo sendo contada, como Deus criou esse mundo perfeito e colocou nele um casal perfeito que representava a realeza, e esse casal deveria dominar e governar sobre este mundo. Mas o livro do Gênesis também conta como esse casal abriu mão de seus princípios, abriu mão de seus privilégios e permitiram que o pecado e a morte viessem até esse mundo. Eles foram designados para reinar sobre a criação. Eles foram designados para que, através do pó, colorissem o jardim do Éden. Mas por causa do seu pecado, eles se tornaram parte desse pó. Mas agora, nas páginas iniciais do livro de Mateus, nós vemos Jesus, ele reestabelecendo esse reino de Deus, refazendo toda essa criação. Toda a história do Antigo Testamento foi uma preparação para esse momento. Mateus conta a história de como Deus, através de Jesus, desfez todo o dano causado por Adão através de sua escolha. E como resultado, uma nova criação se inicia, um novo mundo, um recomeço. Assim, as palavras de abertura de Mateus são a boa notícia, uma boa nova para todo mundo. O pecado que Adão iniciou, agora através de Jesus Cristo, vem a restauração. Mas então por que essa lista enfadonha de nome? Por que tantos nomes? A resposta está nas três formas com que Mateus ele apresenta Jesus. Primeiro, Mateus ele apresenta Jesus como um Cristo.
E só no capítulo 1 ele chama Jesus de Cristo 4 vezes. Cristo, ela é a palavra grega equivalente ao hebraico para Messias. Ele estava querendo dizer que Cristo é o rei, o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Ele também fala que Jesus, ele é filho de Davi, porque a Davi foi prometido que o seu descendente, da sua descendência, viria um Messias, um rei que governaria por toda a terra. Mas Jesus é também filho de Abraão, porque muito antes de Davi, fora prometido que da descendência de Abraão, o Messias, um descendente, viria para esmagar a cabeça da serpente e reinar sobre toda a terra. Ainda há muito na genealogia de Jesus, mas hoje nós vamos refletir no fato de que a história do Gênesis, a história do novo Gênesis, a história da genealogia de Jesus, ela marca um novo recomeço na história da humanidade. Talvez você hoje precise de algum recomeço. Talvez o ano de 2024 não tenha sido muito bom para você. Talvez tenha algo que aconteceu nos últimos 12 meses na sua vida que precise de um novo recomeço. E o livro de Mateus, ele fala que Jesus é esse recomeço que você precisa em sua vida. Amém.
existe uma frase em francês mais ou menos assim: cherchez la femme. Isso significa procure a mulher. Ela é uma frase encurtada de uma maior, que significa: se há um problema, então certamente a mulher é a raiz desse problema. O que é um pouco injusto, porque a gente não vê ninguém falando procure o homem. Apesar do homem constituir mais da metade, quase metade da raça humana. As mulheres, elas não são mencionadas nas genealogias bíblicas. Quase nunca, aparece o nome de alguma mulher. Mas quando se trata da genealogia de Jesus, procure a mulher, é um bom conselho. Geralmente, essas árvores genealógicas, elas têm uma forma. X, o pai, que gerou Y, o filho, sem menção da mãe. O que se destaca no relato de Mateus, na genealogia, é que ele relata sobre 5 mulheres. Mas por que essas 5 mulheres? Deve ter algum motivo para elas. Bom, a pergunta a se fazer é: o que essas 5 mulheres têm em comum? Tamar, Raabe, Ruth, a esposa de Urias. Por um lado, elas não eram israelitas, elas não eram naturalmente do povo escolhido. E pelo outro, elas tinham grandes questões familiares. Tamar deu à luz os filhos gêmeos do seu sogro. Tamar era prometida a Er. Então, eles se casaram, mas Er não era bem visto. Jesus considerou ele mau, então permitiu que ele morresse. Como tradição, Tamara foi para o irmão. O irmão tomou ela como esposa, mas não queria que o nome do irmão fosse levado adiante. Jesus não viu aquilo com bons olhos, então também permitiu que o irmão morresse. Tamar agora, viúva não só de um, mas de 2, volta para a casa do pai sozinha, o que naquela época era uma vergonha, e volta na esperança de que o filho mais novo de Judá possa um dia ser o esposo dela. Raabe era uma prostituta em Jericó. Ruth era moabita, e os moabitas e seus descendentes eram excluídos de qualquer coisa pela congregação de Israel. Ruth, Betseba, a esposa de Urias, que foi objeto do adultério de Davi. Lucas, ele não menciona essas mulheres, mas Mateus, ele chama atenção para esses esqueletos no armário. Eu suspeito que ele quis dizer alguma coisa, que ele quis mostrar alguma coisa. 3 princípios bíblicos muito importantes. 1. Deus estende sua graça além do povo escolhido e traz gentios à sua aliança. 2. Deus supera os efeitos do pecado e da vergonha ao cumprir seus propósitos. 3. Deus mantém suas promessas de forma que nunca poderíamos ter antecipado. O primeiro princípio está no Evangelho de Mateus como um par de suporte ao livro. Ele fala sobre os forasteiros que eventualmente fizeram parte da vida de Jesus. E ele continua falando sobre esses forasteiros. Os magos que visitaram Jesus depois. E ele conclui com Jesus falando aos seus apóstolos: vá atrás dos forasteiros, de fato, a toda a nação. O segundo princípio nos lembra que Cristo entende o que a gente passa. Cristo entende nossas ansiedades, nossos medos. Às vezes fomos machucados no passado, às vezes temos lembranças ruins, não importa. Além de Deus não só ver o nosso fardo, Ele também o presenciou. Podemos ter a plena certeza de que o Deus que está no céu e que nos ama, sabe exatamente o que estamos passando. E que não importa, Ele entende e nos acolhe. Em Hebreus 2 diz assim: Ele foi feito semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para que pudessem se tornar um sumo sacerdote fiel e misericordioso. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Aproximemo-nos então com confiança para receber misericórdia e encontrar a graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. Foi para salvar o tipo de pessoa que estava em sua própria genealogia que Jesus veio. E Paulo diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O terceiro princípio
Deus nunca perde o controle. Às vezes nós somos tentados a pensar de que as coisas estão fora do controle. Quando essas coisas vierem em nossa mente, lembremos da genealogia de Jesus. Raabe, Tamar, as mulheres que apareceram e eventualmente a Virgem Maria e Jesus. Elas não conseguiam ver o fim, mas nós temos a certeza de que Deus conhece o fim desde o princípio. Suas promessas nunca falham. Ele pode parecer lento para nós, mas Ele está exatamente no momento certo. Ele sabe o que está fazendo, a hora, e por mais que pareça demorar, Deus não erra. O seu time é impecável. A genealogia de Jesus nos ensina que Deus cumpre suas promessas. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe exatamente aonde está indo, aonde estamos indo, e Ele sabe qual é o melhor. Não importa o pecado, não importa a vergonha, Ele pode resgatar tudo. Vejo o rei chegar, o céu parar, indefeso ele se fez. Trouxe brilho à luz, seu olhar traduz o seu mais puro amor. Na forte tempestade enfrentou pra me encontrar. Deixou seu trono e glória, veio para me Deixou seu trono e glória, veio para me salvar. E ao longo da história, vem correndo me encontrar. Glória, aleluia, aleluia.
Você já ouviu a expressão pesadelo acordado? O termo ele remete a uma sensação de aperto no peito, muitas vezes descrito como sensação angustiante ou aterrorizante. São momentos de angústia ou de choque, onde a dificuldade ela parece tão grande que parece impossível se ver livre da situação. Embora o Natal e o anúncio do Natal traga muitas sensações boas para nós hoje, sem dúvida para as pessoas envolvidas, o primeiro Natal foi uma situação aterrorizante. O relato de Mateus sobre o nascimento de Jesus, ele começa assim: ora, o nascimento de Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, até aí tudo bem. Mas então vem uma grande revelação: antes de se unirem, ela se achou grávida. José estava desposado com Maria. O termo noivo, na cultura ocidental, ele não é o equivalente ao desposo lá na cultura deles. Era semelhante a como se eles estivessem casados mesmos. Os votos matrimoniais já tinham sido feitos. O período de desposo geralmente durava 1 ano. E para se desfazer dessa situação, seria necessário um divórcio, não apenas a devolução das alianças. E agora José, ele foi surpreendido com a notícia aterrorizante de que Maria estava grávida. E o pior, o filho não era seu. No mundo de José, isso tinha grandes repercussões. Mas eu imagino a angústia que chegou ao âmago do seu ser. Maria estava grávida. Como isso era possível? Você já parou para pensar como que José soube dessa notícia? Como que ele soube que ela estava grávida? Às vezes ele observou a barriga crescendo, talvez os seus enjoos, ou talvez algum familiar seu deu a notícia. Maria já havia recebido a notícia de que ela engravidaria, mas por algum motivo ela não disse a José. Nesse ponto, a única coisa que José sabia era que a sua noiva, a sua esposa prometida, estava grávida e o filho não era dele. Uma sensação de choque, decepção e horror. Tudo que ele acreditava a respeito de Maria havia virado de cabeça para baixo. Nós hoje sabemos que tudo ia ficar bem, dadas as devidas proporções, mas José não. Os planos de José foram jogados por água abaixo. José já era pai, ele já tinha alguns filhos, era viúvo, já tinha perdido a sua primeira esposa. Eu imagino que ele criou grandes expectativas com relação a esse casamento. Primeiro porque ele amava Maria e também porque ela ia ajudar a criar os filhos no caminho do Senhor. Mas o futuro de José agora, antes esperançoso, virou um futuro sombrio e solitário. Mas Mateus ele apresenta uma reviravolta. José, sendo um homem justo, não querendo envergonhar Maria, resolveu divorciar-se dela em silêncio. O termo utilizado para justo aqui, para descrever José, é de Caios, a mesma palavra usada para descrever Zacarias e Isabel, pais de João Batista. José, com certeza, desde a sua infância, ele foi ensinado a respeito da Torá, os ensinamentos, já tinha decorado o Pentateuco, e quando ele soube que Maria estava grávida, naturalmente veio à sua mente Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, que narrava o que deveria acontecer naquela situação. Na ausência de qualquer agressão sexual, Maria tinha cometido uma ofensa capital e ela merecia a morte. Mas por providência divina, os judeus eles não poderiam decretar a pena de morte, pois eles viviam sobre o Império Romano. Mas para envergonhar menos Maria, José, ele decide se divorciar dela. Mas por quê? Por que envergonhar menos? Sabe, alguém já ouviu dizer que quando não há um corpo, não há crime? Quando não há um noivo para reclamar um adultério, não há adultério. José, então, ele decide se divorciar e fugir em silêncio. Ele só precisava de 2 testemunhas, e isso era fácil naquela época. Mas embora José fosse um homem decidido,
por providência divina, ele resolve esperar um pouco. José, ele já estava decidido se divorciar de Maria. Mas dessa vez, ele resolve não agir com pressa. Embora a lei fosse clara, José resolveu esperar. Acredito que movido pelo Espírito Santo. Mas por que ele resolveu esperar? Eu imagino que ele estava olhando para aquela situação e falou assim: gente, alguma coisa está errada. Tem alguma peça desse quebra-cabeça que não está encaixando. O quadro está montado, mas a figura é terrível, porque tem alguma peça errada. E José, então, ele resolve dormir. O anjo Gabriel, ele estava muito ocupado por aqueles dias. 6 meses antes do nascimento de Jesus, ele tinha visitado Zacarias para falar a respeito do nascimento de João Batista. Alguns meses depois, ele visita Maria para falar a respeito do nascimento de Jesus. E nessa noite, muito provavelmente, o anjo Gabriel resolve visitar José, em sonho. E nesse momento, ele entrega a José a peça que estava faltando do quebra-cabeça. A peça que estava errada, o anjo agora ele entrega para José. E José descobre que Maria não estava grávida, não era fruto de um adultério, mas ela estava grávida do Espírito Santo. O maior medo de José não era se casar com Maria e por causa da vergonha que aquilo traria para ele. O maior medo de José como homem justo era escolher a mulher errada para o seu casamento. Então o anjo aparece para José e diz assim: Deus sabe que você não quer entristecê-lo. Deus sabe que você não vê outra alternativa a não ser o divórcio. Deus sabe que o quadro que você tem pintado em sua mente é terrível. Mas eu vim aqui para te entregar a peça que estava faltando. O bebê que Maria está esperando não é fruto de um pecado, mas é o fruto do Espírito de Deus. Portanto, case-se com ela. José então acorda-se decidido. E a despeito de todos os estragos que isso iria fazer na sua reputação, a despeito de tudo que ele iria abrir mão por causa desse bebê que não era seu, ele casa-se com Maria e recebe o menino Jesus. Algumas pessoas do século 21 podem argumentar assim: mas isso é a história da carochinha. Você quer que eu acredite que uma mulher virgem engravidou? Isso é absurdo demais. Isso é coisa para os antigos acreditarem. Mas José, ele sabia que mulheres virgens não engravidavam. Isso era ridiculamente impossível. Mas José, ele cresceu ouvindo as histórias do Gênesis, de um Deus que criou o universo a partir de um nada. Quando ainda não haviam telespectadores, não havia ninguém, Deus criou a vida a partir do nada. Ele criou a luz, ele abriu o mar vermelho. E para esse Deus, uma virgem engravidar não era nada. Mas para José o que era mais importante e impressionante era que esse Deus, que um dia criou o universo, naquele momento, ele estava agindo na vida deles. Estava agindo na vida de Maria. E naquele momento Deus estava preparando José para ser um pai a quem Jesus seria capaz de reconhecer a autoridade. Para ser o pai a quem Jesus, na casa em que Jesus cresceria, seria educado e cresceria em estatura, conhecimento e graça. José, ele recebeu muitos desafios naquele dia. Talvez nós sejamos gratos por não sermos José, mas nós temos a oportunidade hoje de calçar os sapatos de José. José, ele foi desafiado a acreditar e a aceitar o que Jesus tinha feito na vida de Maria e na vida dele. E nós também somos hoje. José foi desafiado a aceitar Jesus em sua vida. E nós também hoje. José foi desafiado a dedicar o resto da sua vida
a Jesus, e nós também. Acolher Jesus em nossa vida pode significar que tudo em nossa vida vai mudar. Tudo na vida de José mudou. Quando a gente lê o relato de Mateus, dá a entender que Jesus ele acompanha José. José vai para o Egito, Jesus vai junto. José vai para Nazaré, Jesus vai junto, mas é o contrário. Jesus precisa se refugiar no Egito, José vai para lá. Jesus precisa crescer em Nazaré, José vai para Nazaré. Onde Jesus precisa ir, José vai. Toda a vida de José é moldada em resposta e de acordo com as circunstâncias de Jesus. A lição que precisamos aprender de José hoje é permitir que Jesus transforme e conduza a nossa vida. José sabia que receber Jesus custaria caro, e nós precisamos saber isso também. Mas deixa eu te contar uma coisa. Vale cada centavo, vale cada pedacinho da nossa vida, vale cada mão, cada coisa que nós abrirmos mão. Então agora é a sua vez. O que você vai fazer com esse Jesus? Jesus, ele convida você a confiar em seus planos, mesmo quando tudo parecer desesperador. Assim como José, você pode ser chamado a sacrificar muitas coisas em sua vida, a confiar em Deus e a moldar o seu destino com base nas decisões de Jesus. Mas lembre-se, José descobriu o que milhões de pessoas ao longo da história descobriram: Jesus vale tudo. Não há alegria maior, não há paz mais profunda, não há amor mais verdadeiro que o amor de Jesus. O Natal é o alvorecer da graça redentora. O Natal nos ensina que não importa as circunstâncias, Deus tem um controle da história desse mundo em suas mãos. O Natal nos ensina que não importa quantos erros nós cometemos e quantas manchas existem em nosso passado, Deus, ele faz questão de nos ter em sua família. O Natal nos ensina que não há nada mais importante em nossa vida do que acolher Jesus. Não há comunhão mais maravilhosa do que nos curvarmos ao Emanuel, o Deus conosco. E o que poderíamos fazer de melhor na véspera de Natal do que render graças e louvores a esse Deus? Você está disposto a louvar e agradecer esse Deus hoje? Céu em silêncio, em reverência, contemplam o Rei que nasce entre os homens, profundo mistério do amor infinito de um Deus Criador. Graça divina
na manjedoura o menino está, deixou sua glória e majestade, deixou sua coroa pra nascer entre nós. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós aqui no século 21 não temos ideia, Senhor, como o céu se mobilizou, como a terra estava esperando, como os anjos deram glórias a Cristo quando Ele nasce. Até ali, Senhor, a salvação para nós era algo impossível. Mas o dono da vida nasce como uma criança, mas perfeito aos olhos de Cristo. Jesus, muito obrigado por ter morrido por nós. Obrigado, Senhor Deus, por ter mandado o seu Filho unigênito, porque hoje está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E obrigado, Senhor, por ter deixado o Espírito Santo, que caminha no meio de nós nessa noite, Senhor, com gemidos inexprimíveis. Leve, Senhor, todas as nossas frustrações. Ó querido Espírito Santo, leve todas as nossas orações. Para muitos o ano foi muito difícil, mas podemos dizer, até que nos ajudou o Senhor. Por isso, Senhor, damos glórias, damos honra e glória ao seu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheste para ser filhos e filhas do Senhor. E breve, qual breve, veremos a face do nosso Jesus e dizer, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por ter morrido por nós. Por isso estou aqui nessa noite. Entrego, Senhor, todos os sonhos, todos os propósitos de cada um nessa noite em suas mãos. Haja de acordo com a sua vontade.
Escreve, Senhor, nessa noite o nosso nome no livro da vida. Vamos agora, Senhor, para as nossas casas. Está iniciando, Senhor, uma semana que nós não sabemos o que vai acontecer. Mas entregamos agora, Senhor, a nossa vida em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.